Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui com mais uma aula. Agora nós estamos na 12ª aula, graças a Deus. E entramos agora o foco total sobre santidade, né? Nós agora chegamos, digamos assim, na cereja do bolo, né? Do curso Caminho de Santidade no Matrimônio. Então, nós vamos dar agora continuidade, né, Léo? Exatamente. Então, nós falamos na aula anterior, caso você não tenha participado dessa aula, na 11ª, a gente falou sobre santidade, demos aquela introdução, demos uma breves introdução, noções. viu? Vale a pena ir lá conferir, tá bom? Como as outras aulas também. E nós vamos agora entrar... Vamos nos aprofundar em alguns conceitos, né, que é importante. Para falar de santidade, sempre vai entrar um pouco de teologia, e a gente vai tentar ser o mais prático, mais concreto possível. Mas é importante ter alguns conceitos também para a gente se orientar. Os conceitos também eles nos ajudam para que a gente não interprete mal, para que a gente não tire coisa da nossa cabeça. Amar a Deus, então eu posso amar do meu jeito. Não, a igreja ensina. A igreja ensina o que significa amar a Deus. Então, o caminho de santidade, não, eu posso ser santo do meu jeito. Depende. Você é chamado a ser santo do seu jeito, claro, desde que você ame a Deus do jeito que Ele pede que você ame. E não do jeito que você inventou só porque você é orgulhoso, só porque você é preguiçoso. Então, por isso que os conceitos eles são importantes, para não deixar a gente inventar coisas. E aí a gente acha que está andando num caminho de santidade e está indo para longe de Deus, né? Então a gente falou um pouquinho que ser santo é amar a Deus. Mas vamos pegar algumas definições, né? Royo Marim, que é Antônio Royo Marim, que é um padre, que ele tem um grande manual de santidade, e ele tem esse pequeno livro, que é um resumo. É um resumo do Teologia da Perfeição Cristã, que é um grande manual de santidade, de teologia ascética, mística. E esse livro que a gente não tem ainda, Teologia da Perfeição Cristã, ele reconheceu que é muito grande, muito completo, e aí ele escreveu esse pequeno livro, Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, para facilitar as pessoas no dia a dia, até para carregar o livro. Aqui ele condensou boa parte do que está no livro Teologia da Perfeição Cristã. Então, alguns dos conceitos a gente vai pegar desse livro. Essas definições que ele traz, não é nenhuma fórmula definição dele. São definições que ele foi buscando na Palavra de Deus e com os santos, os grandes santos doutores da igreja. Então, a primeira definição, ele pega de São Paulo. Em que consiste a santidade? Consiste em nossa plena configuração com Cristo, em nossa plena cristificação. O que é se configurar? É se ajustar, né? Então, peraí, que eu estou configurando o meu celular, ou seja, eu estou ajustando para que ele funcione. Então, configurar-se a Cristo é eu assumir essa figura, eu ficar com a figura de Cristo, a imagem de Cristo. E São Paulo falou muito sobre isso, né? Tem a fórmula fantástica, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas São Paulo sempre pregou isso, ensinou isso. Ser santo precisa ser uma busca constante dessa plena e total configuração com Cristo. Em nossa plena, aí ele traz esse termo, né? Cristificação. O que é cristificar-se?
é ficar parecido com Cristo, é tornar-se outro Cristo. Ah, mas o que é que isso significa? Significa viver o que Cristo viveu. E aí a gente já começa a ver como esse chamado à santidade é desafiador e é difícil, porque exige dor, sacrifício, lágrimas. Basta você pegar um pouquinho da vida de Cristo. Cristo é aquele que, já quando nasceu, foi perseguido. Cristo é aquele que viveu a pobreza. A família de Nazaré era muito pobre. Vivia da providência. Vivia da providência. Cristo era aquele que foi aquele que foi mal compreendido. Cristo foi aquele que foi ao encontro das pessoas para resgatá-los. Na palavra de Deus fala também que Ele amou, né? Amou incondicionalmente, né? E olhe o amor de Cristo, né? Um amor total, né? De cruz. Entrega total de cruz, né? Por que ele morreu na cruz? Por amor a mim, a Léo e a você. Então, apesar dos nossos pecados. Apesar dos nossos pecados. Nossa! Olha, só o fato da gente olhar para a crucificação, né? De olhar Jesus pregado na cruz, aí já dá aquele estalo dentro de nós, né? E aí, para quem é sobre casado, santidade, né? Para quem é casado, por exemplo, aí a gente só pega esse pedacinho do exemplo de Jesus, né? Jesus sofreu injustiça e morreu por quem não merecia, porque ninguém merecia aquele sacrifício de Cristo, ninguém. Eu não mereço o sacrifício, não mereci e não mereço, continuo sem merecer. Então Cristo morreu, aceitou morrer por amor a quem não merecia esse amor. Aí você pega agora na sua realidade de casado. Você tem facilidade para morrer para seu esposo, ou seja, humilhar-se, por exemplo, para sua esposa. Por exemplo, quando né? essa pessoa, o cônjuge, não merece, não está merecendo. Porque uma coisa é, nossa, André foi tão bom comigo, ela merece que eu, sei lá, que eu ajude nisso, que eu dê um presente, ela merece, porque ela tem sido tão carinhosa comigo. É uma troca, inclusive, não é uma troca. Não é amor, é uma troca. Mas se a André tem sido desatenta, tem sido às vezes até cruel nas palavras, não tem sido carinhosa, afetuosa, eu tenho atendido as minhas expectativas, né? Não tá eu tenho ali buscado, me agradando, né? Eu tenho buscado essa plena configuração com Cristo na vida real. Imitado Cristo. Porque é tão bonito, né? Eu acho tão bonito isso aqui. A plena configuração com Cristo. É um negócio até poético. Só que isso aqui não é poesia. É vida. É vida, né? É vida. Então, doação, né? Agora você pode lembrar, você que está assistindo, você pode lembrar de umas 10 a 20 situações, né? Eu pelo menos consigo me lembrar de situações em que talvez André não merecesse, só para pegar esse exemplo, e eu não correspondi, eu não fui capaz de amar. Então, eu não vivi essa plena configuração com Cristo. Eu não vivi essa plena configuração com Cristo, por quê? Porque Ele deu um exemplo. Olha, essas pessoas aqui não merecem. Elas não mereciam sequer que Jesus se tornasse homem. Mas Ele não se satisfez com isso. Ele se encarnou, se tornou homem, pregou, fez milagres, fez curas, depois foi preso, flagelado, recebeu uma coroa de espinhos, foi torturado, cuspido, xingado, carregou uma cruz, sabe-se lá por quanto tempo, sofreu quedas, depois foi pregado selvagemente numa cruz. Estava lá sozinho, inclusive, né? Porque se a gente for observar, enquanto ele fazia curas, milagres, olha o tanto quantas de pessoas gente o seguiam, que seguia Jesus, que foi Jesus de Nazaré, e fazendo aquela festa, quando ele entrou lá com o jumentinho no Domingo de Ramos, aquela festa, Osana, o filho de Davi. Cantaram e foi aquela maior alegria. Por quê? Porque ele fazia milagres, né? Prodígio. O filme de Mel Gibson, nós indicamos para vocês que estão nos assistindo. Ali meu Deus, que lindo aquele filme. Aquele filme, ele tem que transformar a nossa vida. Nós não podemos sair daquele filme como as mesmas pessoas que
que entraram para assistir, né? Da mesma forma. Aquele filme é maravilhoso, é fantástico, ele representa mesmo, né? É claro que foi mais, né? A gente já vê alguns escritos que falam que foi muito mais. Nós sabemos que foi muito mais. Só que ele é um filme perfeito. Mostra muita coisa ali, né? De tudo que Jesus passou. E no final de tudo, quando Jesus precisava do povo ao seu lado, quem ficou com ele? Quem? Somente Nossa Senhora? João. Né? Sozinho. Então, aqui a gente já começa a ver como a santidade é desafiadora, né? Desafiadora. Mas a gente está só começando, né? Esse foi só o primeiro. Então, santidade consiste, segundo São Paulo, na plena configuração com Cristo. Ou seja, para ser santo, eu tenho que buscar me parecer com Cristo. Já é uma coisa concreta. Aí a gente lembra daquela música de Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. É uma coisa concreta. Então, eu preciso agora buscar conhecer Cristo para imitá-lo. Ok, esse é o primeiro ponto, primeiro conceito. Segundo conceito, que aqui é uma fórmula teológica, que é o que a gente falou no começo, né? Em que consiste a santidade? É o conceito mais resumido possível de São Tomás de Aquino, o doutor angélico. Consiste na perfeição da caridade. Perfeição da caridade, ou seja, na perfeição do amor. Então, ser santo consiste em eu me unir perfeitamente a Deus pelo amor. Eu amo tanto a Deus, que é aquela história, né, que Santa Teresa d'Ávila fala e muitos outros místicos, né, que eu me caso com Deus. É esse amor perfeito que me une tanto que me leva, nenhuma dos conceitos aqui, ele é incompatível com o outro, né? Eu me uno tanto a Deus, no amor a Deus, que eu me cristifico, que eu tenho os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como diz São Paulo na carta aos Filipenses. A terceira definição, você vai ver que as definições vão se complementando, se casando. Ela vem dos grandes místicos, começa com São João da Cruz, mas muitos outros místicos falam disso, né? A santidade consiste em viver de uma maneira cada vez mais plena e experimental o mistério inefável da inabitação trinitária em nossas almas. Essa é uma definição mais complexa, né? Mas viver de uma maneira cada vez mais plena, de novo a palavra plena, e experimental, ou seja, experimentar mesmo, não é só nas ideias, na teoria, não. Eu vivo de maneira completa e experimento. O quê? Esse mistério inefável da inabitação trinitária em nossas almas. O que é esse mistério inefável da inabitação trinitária? Deus habita em nós. Então, ser santo é eu ir mergulhando nessa realidade. Meu Deus do céu! Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habitam em mim, habitam na minha alma. Então, como é que eu posso viver se eu tenho consciência dessa realidade tão grande? Eu só tenho que amar esse Deus. Se eu tenho essa consciência de que o Deus, Criador do Universo, Criador de todas as coisas, aquele Deus que é amor, Ele habita aqui na minha alma, no meu interior, eu jamais vou querer desagradar esse Deus. Eu quero mergulhar cada vez mais nesse Deus. Eu quero cada vez mais encontrar esse Deus que está dentro de mim. E isso me leva a quê? A me desapegar das coisas do mundo, a abandonar a escravidão do pecado e a cada vez mais amar a Cristo. Cada vez mais avançar na perfeição da caridade da qual fala São Tomás de Aquino. Em outras palavras, para citar São Paulo de novo, é uma frase bem recorrente quando a gente pensa em santidade, né? Fui crucificado com Cristo e já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Esse mistério inefável da inabitação trinitária, ele me diz isso. Que Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo vivem no meu coração. E eu preciso me aprofundar nessa realidade. Eu preciso descobrir isso cada vez mais. Por fim,
o quarto conceito, aqui um conceito de Santa Teresa d'Ávila, consiste na perfeita identificação e conformidade de nossa vontade humana à vontade de Deus. Aí a gente volta para o exemplo, a frase do padre Zé Augusto, né? Santa Teresa d'Ávila, ela diz isso, né? O que é ser santo? É eu ir trabalhando a minha vontade, trabalhando o meu querer, trabalhando os meus desejos, trabalhando as minhas inclinações, para que pouco a pouco, a minha vontade vá se tornando igual à vontade de Deus. Esse é um grande desafio, porque nós somos cheios de vontade, né? Ah, não, mas eu queria que isso aqui acontecesse. Eu quero que aconteça tal e tal coisa comigo. Mas e a vontade de Deus onde fica? Né? Isso. Então, e o que é, então, fazer a vontade de Deus? Por exemplo, fazer a vontade de Deus. Eu tenho que tirar de dentro de mim os pecados mortais, né? Como Santa Teresa d'Ávila nos fala, né? A gente precisa entrar no castelo, né? A partir do momento que eu saio do pecado mortal, eu entro no castelo, né? Que é o castelo interior, que ela fala. E eu preciso também me policiar quanto aos pecados veniais. Eu preciso estar ali me policiando. Eu preciso, meu irmão, procurar confissão. Eu preciso procurar uma direção, quem sabe, espiritual, para estar ali me orientando. Por quê? Porque eu preciso viver uma vida santamente, né? Eu preciso fazer a vontade de Deus, seguir esse caminho de santidade. Veja que lindo o que Santo Agostinho fala nas Confissões. O coração do homem foi feito para Deus e jamais encontrará descanso enquanto nele não repousar. Meus irmãos, no início do curso, o que era que mais a gente falava? Como foi que a gente começou o curso? A origem. Como Deus pensou em Andréia? Como foi que Deus pensou em Leonardo? Né? O nosso pai e a nossa mãe, eles fizeram parte dessa criação. Nós precisamos ter em mente isso, que nossos pais fizeram parte dessa criação, né? Mas quem pensou em Deus primeiro, ou quem pensou em nós primeiro, foi Deus. Foi Ele que pensou, Andréia vai nascer naquela família, né? Leonardo vai nascer naquela família, na barriga daquela mulher. Mas nós somos um plano de Deus. E esse plano de Deus é o quê? É um plano que eu preciso servir a Deus, né? Eu preciso ser totalmente de Deus, eu preciso ser uma pessoa entregue a Deus. E o que é ser uma pessoa entregue a Deus? É uma pessoa que não pode ser mundana. Eu não posso ter os meus pensamentos voltados para o mundo. Eu não posso ter um pensamento terreno. Eu preciso ter um pensamento ligado com o céu, com Deus. E como é que eu vou ter esse pensamento? Se eu viver inteiramente, todos os dias da minha vida, nessa busca, né, de alimentar a minha alma. Por exemplo, eu preciso ser uma mulher inteira diante de Deus. Eu preciso mais do que saciar os meus desejos aqui terreno, né? Mas ter muito mais, saciar a minha alma, me preocupar com a minha alma. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com mesquiaria, e a gente esquece do maior, que é a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma, ela tem que descansar, repousar em Deus. Por que será que são tantas doenças, né? Tantas inquietações na nossa alma? Porque a gente não vive aquela busca aquela busca intensa, né? A Deus, né? Então, quando eu não sou saciada, meu corpo adoece. Mas por que será isso? Porque eu não tenho uma busca inteira para Deus. Porque se eu sou de Deus, eu sou de Deus, Leonardo é de Deus, nós viemos, foi Deus que pensou, eu sou projeto de Deus. Então a minha vida tem que ser voltada para Deus.
Quando eu estou fazendo uma comida, por exemplo, a minha vida precisa estar ali sendo voltada para Deus. Quando eu estou com uma pessoa conversando, as minhas conversas precisam ser conversas santificadas. Olhe, uma conversa de amiga não pode ser uma conversa de fofoca, de falar mal do outro, porque ali não remete o céu. Ali não remete o céu. Fala mal do esposo. Ali não está lembrando o céu, lembrando Deus, não está de acordo com os planos de Deus, com os pensamentos de Deus. Então a minha vida precisa o quê? Ser essa vida entregue, né? Ter esse repouso em Deus, a minha alma, né? Como diz a música, né? A minha alma tem sede de Deus. A minha alma, a minha Salmo, alma tem sede né? de Deus. Por isso que tem sede de Deus. Eu tenho a que gente viver, precisa passar a vida buscando Deus. buscando Deus. Eu tenho que viver nessa entrega total, né? A minha alma tem sede de Deus. Eu preciso perceber isso, que a minha alma tem sede de Deus, né? E para isso eu tenho que passar a vida, como disse Santa Teresa, buscando conformar a minha vontade à vontade de Deus. Mas aí vem aquela pergunta, né? E qual é a vontade de Deus? Aí para você conhecer a vontade de Deus, você precisa entrar no castelo, né? A gente vai falar isso mais para frente, a gente não quer antecipar. Mas a porta de entrada para o castelo, a gente adianta, só tem uma. Santa Teresa d'Ávila diz, né? É a oração. Então a gente encerra aqui a nossa segunda aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre quem é chamado à santidade. Se nós, casados, somos chamados à santidade ou não. E a palavra de Deus nos fala, né? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Amém. Amém.